bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está nos escutando aí ao redor do mundo, você tenha um novo insight, uma nova maneira de pensar. Hoje eu vou precisar de uma cola porque a nossa entrevistada tem um currículo e tanto, hein? Amanda Araújo, ela é profissional de alta performance do mercado financeiro, tem mais aí de 20 anos dedicados ao varejo. Ela tem amplo know-how sobre operações comerciais, com foco em resultado, que é o que toda empresa precisa, e é um dos grandes nomes em liderança executiva feminina no nosso país. Desde 2021, ela é CEO da Fontes e da JA Holding. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, Pam. Muito obrigada pelo convite. Tem essa apresentação bem formal, mas eu gostei dessa outra aqui. Peraí que eu vou falar. Nascida na divisa de Minas com a Bahia. É isso mesmo. Ela diz que é baianeira, é isso? Baianeira. É uma mistura aí de baiano com mineiro, esse povo arretado, né? Ela é antenada no digital, mas ama viajar, só que ela não abandonou as suas anotações no papel. Eu acho que ainda preserva um pouco do analógico, assim. Tamo junto também, meu coração só funciona escrevendo. Eu sou jornalista por formação também, eu acho que tem um pouco desse viés também, né, do jornalista, e a minha formação era justamente para poder escrever, né, eu queria ser uma correspondente de guerra, você imagina, né, que loucura, né, e tá ali contando a história do mundo para as pessoas, né. Ela falou aqui que acredita que todo mundo tem um superpoder, e o superpoder dela é conectar pessoas e negócios. Tem uma cultura de essencialismo. Exato, de essencialismo, né? De você simplificar as coisas. Para mim, a gente fala-se bastante de inovação hoje em dia, né, Pam? E para mim, inovar nada mais é do que simplificar. Boa. Ela é mãe de 2 filhos e de 2 enteados, então é uma família com almoço grande em casa. A família cresceu mais recentemente, Passou pelos bancos Pan, Santander e Fibra e BMG, onde liderou importantes projetos, levando o banco à liderança do mercado por anos. Nossa. Exato. Parabéns primeiro, né, por essa trajetória. Acho que a gente tem aí conversa para uns 3 podcasts. Bacana, obrigada, viu, Pam, pelo convite. Eu gosto muito, apesar de não dedicar muito meu tempo a isso. E eu acho que eu preciso me dedicar mais a contar um pouco da minha história. Eu acho que isso iria contrabalancear bastante do que a gente ouve de gente que, de repente, ainda não tem um repertório ainda para ser dito, né? Mas é o que eu falo, do analógico e digital, é sempre uma combinação. Eu gosto de combinar bem as coisas para que eu acho que tudo que está muito concentrado de um lado e de outro acaba levando a gente a alguns exageros, alguns pensamentos que não são construtivos, acabam sendo destrutivos. Então, vamos entrar no nosso tema, né? Antes, eu só quero fazer um agradecimento, mas o nosso tema de hoje é mulheres com carreiras executivas. E sou obrigada a agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que as mulheres possam vir aqui contar suas histórias e, assim, inspirar o mundo. Então, Kroll Contabilidade, a Clínica Oncológica do Pará, a própria UOL Live, né, que tem o seu estúdio UOL, com certeza é por meio deles que a nossa história aí, as nossas histórias vão para o mundo. Começando com essa ideia de mulheres com carreiras executivas, eu gostaria de te perguntar o que é uma carreira executiva? Ponto. É curioso que as mulheres desejam muito, né, ser executiva de uma grande empresa, no meu caso, no mercado financeiro, de banco, né? E é curioso que nunca foi para mim um objetivo de vida, um objetivo de carreira, ser executiva. O meu objetivo sempre foi cumprir as metas para fazer o acionista ganhar dinheiro. Se a empresa estivesse bem, eu estaria bem também. E a questão de me tornar uma executiva foi as entregas, né? Foram as entregas, né? Um caminho muito natural e orgânico das entregas que eram feitas, né? Hoje, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu pensaria um pouquinho mais e aí eu traria talvez essa resposta um pouco mais completa para você do que é ser executiva. Então, eu vou te dizer o que é ser executiva na minha concepção prática, né? É quando você chega realmente numa função, num cargo, em que além do cargo, além da função, você tem uma missão de preparar as pessoas, né? Desenvolver as pessoas para que você possa delegar, para que você possa
fazer com que os processos ou a empresa determinou, que você ajudou a cumprir, sejam de fato bem executados, né? Daí vem a função de ser executiva, né? Você, de fato, executar os processos, a missão da empresa, o plano de resultado que aquela empresa espera, né? Qual que foi o teu primeiro cargo como executiva? E com quantos anos para a gente poder fazer uma linha do tempo? Assim? Como executiva, gestora, gerente comercial, né? Eu fiz gestão de um time comercial que rodava todo o Brasil, fazendo prospecções. E gerente comercial mesmo com a formação de jornalismo? Com a formação de jornalismo. É curioso, né? O início da minha carreira foi querendo sair um pouco do comércio. Eu trabalhava em comércio, era vendedora e continuo vendedora. Eu gosto de dizer isso, inclusive. A gente muda o nome dos cargos, mas a função continua a mesma. A gente está sempre vendendo a sua própria imagem, vendendo a marca da empresa, a sua própria marca, vendendo um projeto, vendendo as suas entregas numa reunião de trabalho, né? Então, eu continuo vendedora, né? Então, lá no início, quando eu quis sair do comércio, foi porque eu não via muita perspectiva de carreira, de eu alcançar algo além daquilo que pulsava muito a vontade de gerir pessoas. Sempre tive uma relação muito, muito forte em contar histórias e ajudar as pessoas a desenvolverem as suas próprias histórias, né? Não que no comércio não se possa fazer isso, mas a mim não foi dada aquela oportunidade na época de enxergar isso, né? Era só ser vendedora, era o máximo supervisor ou um gerente de loja, né? E aí eu fui fazer essa busca. Eu tinha um amigo que trabalhava no mercado financeiro, pedi uma oportunidade, fui fazer ali uma entrevista para operadora comercial, que era, na verdade, não era operadora, era analista de crédito, né? Que era sentar numa mesa e fazer análise de crédito, né? E, de novo, eu já queria começar dali de uma base de carreira, para depois eu começar a trabalhar isso, né? As entregas das metas, né? E foi ali que eu tive a minha primeira negativa, né? Não tem como, você não tem perfil, não tem habilidades para ser uma analista, você é uma estudante de jornalismo, né? Para fazer uma análise de crédito, mas você tem boa comunicação, você tem uma boa postura, você tem... Então, ali, eles enxergaram outras habilidades em mim e me deram a oportunidade de ser operadora comercial, que é a pessoa que vai para a rua, vai prospectar, né, o comércio para fazer financiamento daqueles bens de consumo, né, e na época era muito forte isso. Ainda é hoje em dia, né, com os grandes varejistas, Via Varejo, Magalu, né, que tem parcerias com os grandes bancos, né, e aí eu fui fazer isso. Foi dali que começou mesmo a minha projeção, vamos dizer assim, seriam os empréstimos? Financiamento de bens, né? Então, linha branca, linha marrom, que seria financiamento de móveis, de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né? Eu te perguntei qual que foi o teu primeiro, e daí fazendo já um contraponto. Qual foi o cargo que tu fez um uol para ti mesmo? Assim, tipo, nossa, cheguei aqui, que orgulho de mim, que orgulho de ter trilhado esse caminho, sabe? Você sabe que foi o último cargo, né? Na minha última casa, eu vou contar um pouco mais isso. Mas antes disso, você me perguntando aqui agora, me veio à cabeça que o UOL mesmo, assim, me deu quando eu assumi um desafio no banco, né, onde eu fiquei por 20 anos, e eles não estavam conseguindo performar um produto. Mas o dono do banco acreditava muito naquele negócio e, com a visão sempre muito visionária, foi um grande mentor para mim, Dr. Flávio Pentanha Guimarães, dono do Banco BMG, um grande patriarca ali da família Pentanha, né? Então ele acreditava muito naquele produto, mas ninguém conseguia performar. E eu via que nos bastidores as pessoas boicotavam aquilo ali, né? E eu dizia, como pode alguém não perder a oportunidade de voar junto, né? De estar junto com a visão de um banqueiro. Ele não chegou aqui à toa, estava na terceira geração de uma família de banqueiros, né? E insistindo naquilo. Falei, olha, se é o dinheiro dele, ele está acreditando nisso, está pedindo para que a gente vá ao mercado, fazer pesquisas de mercado, fazer conta, fazer planos para poder confirmar a hipótese dele, né? Por que não? E aí eu larguei toda uma vertical de negócios que já dava certo, as pessoas não queriam, estavam muito acomodadas, né? Não queriam acreditar na visão do banqueiro, justamente porque aquela outra vertical já estava dando resultado, né? A gente surfava uma onda muito boa na época de crédito no Brasil, de crédito varejo, 20 anos atrás, né, no Brasil. E eu resolvi aceitar esse convite, abandonei, foi uma
um salto assim imenso na minha carreira, mas na época era uma loucura, todo mundo achava uma loucura, como é que você vai abandonar o certo pelo duvidoso, né? Mas foi ali que eu percebi que se eu acertasse naquele duvidoso, de repente eu não seria só mais um número naquela outra vertical que eu abandonei, mas eu seria a grande protagonista, né, de uma nova vertical de negócios e de sucesso e de resultado no banco. Eu abracei esse novo negócio e esse, depois de poucos anos, se tornou o principal negócio do banco. O banco fez uma JV, uma joint venture com o Banco Itaú. O seu principal negócio até então foi transferido nessa negociação para o Itaú e o banco viveria de quê? Né? Então, o banco se reinventou nesse mercado, se reposicionou com este novo produto, este produto que eu fui trabalhar qual era 3 anos atrás. Era um cartão de crédito consignado. Hoje ele é responsável no banco por mais de 96%, 97% do resultado do banco, né? Do resultado líquido do banco, da receita líquida do banco. Esse é um cartão de crédito, eu digo que é normal, mas não era comum, porque ele era voltado para um nicho específico, que era aposentados e pensionistas, servidores do Estado, de prefeituras, de governos, né? Então, era um produto que tinha vantagens muito competitivas, mas que as pessoas estavam acomodadas e só enxergavam a parte comum dele, né? E eu acabei por ajudar, junto com um grande time, muito competente também, transformar esse produto em algo que não era só um produto comum, mas era mais especial, né? E aí a gente acabou dando bastante resultado nessa operação e foi o que possibilitou, né, o Banco BMG se reinventar nesse mercado, fez com que o banco patrocinasse aí em marketing, né, muitos times de futebol, acabou ficando conhecido em todo o Brasil e hoje continua líder desse produto. Que legal. A minha pergunta, a próxima que eu vou fazer para ti, eu já consegui até ver algumas coisas assim em relação às habilidades, mas a minha pergunta era assim, nesse cargo, né, quais foram as habilidades essenciais para o sucesso da tua operação naquele momento? Eu acho que antes, né, nesse passo atrás, quando tu estava largando uma vertical que tu já tinha sucesso e indo para uma operação que poucos acreditavam. Eu acredito que um senso e uma capacidade de avaliar risco, né? Capacidade crítica de avaliar o risco. Na época, eu era mais jovem, bem mais jovem, e eu pensava que se tivesse que arriscar, tivesse que errar, a hora era aquela, né? A habilidade de você ter essa criticidade assim na avaliação de risco, você consegue perceber os limites para você interferir nesse risco e ou suspender e ir para uma nova rota, né? Ou insistir naquilo. Eu acho que essa habilidade ela é construída a partir das experiências, né? Acho que tem avaliação de dados que é muito importante, que eu não diria que é uma habilidade, mas é uma competência que você pode sim desenvolver, que é a análise de dados, né? A partir dessa análise de dados, com a sua visão crítica, você vai treinando aquela visão, até que você consiga enxergar todos os desvios de comportamento padrão, que te fazem avaliar o mercado, fazer comparações de cenários, fazer comparações de perfis dos seus concorrentes, né? Avaliar cenários sociopolítico-econômicos. Isso tudo a gente consegue desenvolver competências. Tem cursos, tem faculdades, universidades que te ensinam isso, né? Mas só a vivência, só a prática, só a insistência te faz ficar cada vez mais excelente nessa visão, né? E vai apurando a sua visão. Eu acho que essa é uma habilidade importante. E coragem. Eu estava esperando você terminar para falar sobre isso. Coragem, tem que ter um quê de coragem, né? Todos nós temos obrigações, a gente brinca que tem uns boletos para pagar, né? Cada um vem de um lugar, né? Nessa cultura aí toda no Brasil, assim, de que para se empreender, você tem condições de você empreender, intraempreendendo, né? Dentro da própria empresa. Eu acho que isso é uma oportunidade maravilhosa de você intraempreender com os recursos de uma empresa. No meu caso, foi uma empresa familiar, mas pode ser qualquer outro perfil, né, de empresa, que te dá ali uma missão de entregar um valor, né, de agregar mais valor à empresa através da entrega de resultados, e você entra a empreender. Você é o famoso dor de dono, né? Sim. Hoje muito se fala, né, quando a gente fala sobre uma mulher de sucesso, que ela se destaca sobre esse tal sair da zona do
conforto, né? Onde está tudo muito bem. Mas isso na prática implica nisso, em você olhar e ter atitudes corajosas. Atitude é tudo, assim, a gente fala, acabei de falar dessa atitude de dor de dono, muito se fala de dor de dono, né? Fala, não adianta nada você ter a dor e você não reagir a essa dor, então eu gosto mais de visão de dono, assim, né? Você pode intraempreender, mesmo a empresa não tendo o seu CNPJ, o CNPJ não sendo o seu, né? Até, seja mais fácil, porque você está arriscando sem ter o seu CPF no risco ali, né? Sim. Com o compromisso de entregar resultado para o acionista, né? Uma atitude corajosa, né? Ela tem que olhar isso. Você tem que aceitar que pode haver fracasso. Então, se tu não está aceitando que naquele processo ali, considerando o fracasso, talvez você não está ou inovando ou sendo corajoso o suficiente. E chega nesse ponto, quando eu digo você tem que sair da sua zona de conforto, é muito mais assim, você tem se arriscado o suficiente para viver coisas diferentes, né? Para alcançar um resultado. Então, se tinha ali eu consegui pelo menos ver com a tua história, tu estava num patamar assumindo, fazendo um bom trabalho, tudo estável, mas talvez não teria sido notado as suas habilidades se tu não tivesse corrido um super risco de dar tudo errado. Perfeito, é isso. Talvez eu não tivesse sido notada. E essas habilidades nem nós mesmos conhecemos, a gente não sabe nomeá-las, né? Então, você precisa de pessoas mais experientes que vocês, pessoas que acreditem em você na jornada, no meio. E eu falo bastante isso para os nossos ouvintes que são líderes, que estão liderando algum projeto, que têm times, né? E pessoas que, de repente, elas próprias não conhecem e não sabem nomear suas próprias qualidades. Então, você pensa, quais são as suas qualidades? Quais são os seus skills, né? Hoje em dia se fala bastante, né, nisso. As competências são muito voltadas à parte de formação acadêmica, preparo que a pessoa teve, experiências de cargos e empresas que ela tenha passado, né? Mas as nossas habilidades é difícil a gente mesmo descrever. Então, acho que conversando e a experiência de um gestor pode ajudar bastante. Eu tive a ajuda desse meu mentor, que foi o dono do banco, que acreditou e me deu essa oportunidade e fez, na época, com que eu mesma me encorajasse. Ele me encorajou, então quem seria eu para fazer diferente, né? Exato, mas eu acho que aqui tem um bom aprendizado, né, na tua história, porque tu acreditou primeiro, né? Sim. Tu teve que acreditar. Não tem como um diretor, um presidente apostar suas fichas se nem você tá afim, tá querendo, tá acreditando naquele projeto. Você sabe, Dani, o Pan, que eu falo o seguinte, as pessoas têm essa questão de acreditar, de ter essa coragem, vai muito na energia da postura e da atitude das pessoas. Acho que a energia da postura e da atitude vem antes mesmo de você próprio acreditar. No fundo, a gente vai com medo mesmo. Eu tive medo quando eu aceitei. Tive medo do que eu estava deixando para trás, tive medo de ter desperdiçado tempo para trás e ter que começar do ponto zero do meu aprendizado, de ter que pedir oportunidade de novo. Eu sabia disso. Mas eu fiz aquela análise, que eu era jovem, estava na hora mesmo de errar. Na época eu pensava isso, mas hoje eu já penso da mesma forma também. Acho que ainda está na hora de errar. Ainda está na hora de errar, exato. Errar rápido, né? Aquela história de errar rápido e corrigir, enfim. Mas às vezes a gente tem que ir com medo mesmo. E essa coragem, ela é refletida através da nossa energia, e essa energia, para não ficar uma coisa muito etérea, assim, vai a partir da nossa postura, da nossa atitude. Às vezes, quando alguém pergunta e você fica com medo de responder, você perdeu uma oportunidade de se colocar. Às vezes, numa reunião, quando você resolve ficar lá atrás para ninguém te ver, porque você quer ficar ali apagadinho e tal, às vezes você escolhe a primeira cadeira para sentar. Às vezes alguém pergunta, tem alguma pergunta? Alguém quer começar? É uma dinâmica, um exercício, né? E as pessoas deixam eu esperar para ver se alguém começa, para depois eu começar. Sim. Então, são essas atitudes que acabam te colocando no ponto de vista, assim, né? De alguém com a que possibilidade de ser notada. Com as possibilidades de serem notadas, E exato. daí, sim, a sua trajetória mudar. Eu iria te fazer uma pergunta bem nessa linha, né? Para uma mulher que sonha em alcançar diretoria, presidência, no que você diria para ela focar? Pessoas, sem dúvida. Acho que os gestores hoje, os executivos, e eu tive algumas pessoas que passaram comigo assim na minha trajetória, que foram muito bem formadas, aprenderam bastante
planejamento de negócios, de processos, de dados, mas não entendiam nada de gente, de pessoas. E no meio do caminho você tem que ter aliados, né? Não adianta, você pode até chegar até certo ponto através dessas suas competências por formação, mas dali para frente você precisa de aliados. E as pessoas serão suas aliadas quando elas perceberem reciprocidade. E não tem como você ser recíproco se você não parar para ouvir. Né? A tal da empatia que se fala tanto, que está meio clichê, mas é verdade, né? De você entender que o outro está numa fase ou numa posição de carreira e de aprendizado diferente do seu. As pessoas não têm muita paciência, né? Para poder ouvir, para poder ensinar. E elas querem logo, a gente está muito disposto a falar e pouco disposto realmente a ouvir com atenção, né? Ouvir com atenção, é isso. E é aquela escuta que você não está ansioso para responder, chegar a sua hora. Talvez você nem tem todas as respostas e você ter humildade e até a liberdade, né? Se dá a liberdade de mostrar a sua fragilidade ali na hora, não tem toda a resposta. Isso é novo para mim. Eu vou buscar e vamos conversar. Isso por si só já demonstra atenção com a pessoa, cuidado. Eu percebo até hoje muitas pessoas validando, eu acho que, de novo, eu falo bastante nos meus conteúdos, enfim, sobre o poder da validação, né? Então, quando você valida o outro, você encoraja o outro a ter mais um dia e procurar e buscar aprender, buscar se completar em algo que ele ainda não se sente seguro, né? Mas se não tiver alguém validando no que você é bom, você acaba não se encorajando, né, a corrigir ou aprender mais. É um papel muito do líder, né? Reconhecer. A Brené tem um livro bem lindo que é A Coragem para Liderar, que eu estou estudando com as minhas líderes lá do Mulheres UOL. E ela fala muito sobre isso, né? De como a alegria é o nosso sentimento mais vulnerável e como a gente, às vezes, passa por ela, né? A gente, como empresários ou empreendedores, não quer reconhecer aquela pequena vitória porque ainda falta muito. Ainda falta muito. É sempre depois, né? Vamos esperar, vamos aguardar. Não vamos deixar tudo muito, muito feliz, porque, olha, a meta tá aí, ainda tem muita meta. Então, a gente, às vezes, acaba deixando de comemorar, de viver a alegria com esse medo, né? Com essa coisa do, não, mas ainda falta. E ela fala sobre o reconhecer, que é justamente isso, né? Dar nome, dar parabéns, você foi isso aqui foi muito importante para a empresa, ou para o grupo, ou... não importa que todo mundo tá vendo o que você tá fazendo, mas ser reconhecido é essa validação que tu fala. Né? Exato. Quando a gente dá liberdade para as pessoas comemorarem, celebrarem as suas pequenas vitórias, né? Você está muito próximo de uma grande vitória, né? Acaba que para o gestor, para o líder, eu percebo muito medo de que comemorar a pequena vitória vai fazer com que as pessoas fiquem frouxas. Sim. Sabe? Que elas, tá achando que isso já vai ser o suficiente, então ninguém vai correr atrás mais do mais do que isso, né? Na verdade, isso é tudo muito alinhamento, né? Se comemorar a pequena vitória, vamos para a próxima, vamos para a próxima etapa, vamos para o próximo nível. É sempre isso, a gente está sempre buscando, né, um próximo nível. Existe o discurso, mas também a postura desse líder. Como ele age? Ele age, aqui hoje eu estou comemorando, mas amanhã já estou com a minha visão, já estou com... Não comemorar é uma omissão, né? Então você prefere se omitir, com medo do seu time se afrouxar, você não comemora, e aí você fica naquele platô que também anda de lado. E daí fica também naquela... parece que só o lá é a felicidade, né? Só o lá vai valer a pena e toda aquela jornada, todo aquele caminho que é a vida acontecendo, né? O que a gente faz com aquilo, né? Valorizar. Porque a gente tem mais momentos de vida acontecendo do que de lá, né? Verdade. De chegada. Acho que o executivo, né? A ideia que se tem do executivo é aquela imagem distante, aquela imagem dura, rigorosa, workaholic, não fala com a família. E forte, que não tem fragilidades, né? A Brené fala bastante aí da vulnerabilidade, o poder, né, da vulnerabilidade. Você se mostrar vulnerável, né? E buscar o apoio do time, né, naquela vulnerabilidade. Então, por que não a comunicação simples e, de novo, aquela coisa da simplicidade, né? E isso é essencialismo que eu digo, que eu sou bastante adepta, né? Por que não comunicar e dizer, gente, olha, vamos celebrar, vamos comemorar, poxa, fantástico, maravilhoso, mas eu estou preocupada de vocês não estarem nós não estarmos alinhados com o próximo nível.
né? Entregamos, ok, vamos pro próximo nível agora, porque Sim, talvez no dia é isso aí. seguinte, né? Para deixar É, eles comemorarem exato, tudo o que Até precisa. porque isso faz com que a gente alinhe também, para que você alcança alguma coisa, é outra coisa que eu acredito bastante. Quando você alcança algo que as pessoas percebem a grandeza daquilo ali, você tende a achar que aquilo já é o suficiente. Você já atingiu determinado nível e tal. Não. Já comemora aquilo já com humildade de pensar que já existe um próximo nível para ser alcançado, né? Sim. É. Pensando na sua trajetória, né? A última experiência, sem ser essa, você ficou 20 anos. É isso, né? Mas eu fiquei 20 anos na minha última casa, antes de vir para Fontes. JA, para E Fontes. em relação à Fontes, a Fontes tem quanto tempo ao total de empresa? 16 anos. 16 e você tá como CEO. Um ano e meio, já está indo para um ano e meio. Isso. Aí, Eu queria te perguntar quais são os maiores desafios de uma sociedade, ainda mais de uma sociedade que você chegou depois de 15 anos Aham. construídos. Olha, eu vou de novo dizer que quando a gente tem um repertório, no meu caso, 20 anos, né? Mais de 20 anos no mercado financeiro, em bancos, e 20 numa única casa. Eu tracei ali toda a minha trajetória e cheguei à diretoria executiva estatutária, né, desse banco. Eu fui a primeira mulher diretora de um banco que, num mercado em que se tem aí a maioria são homens, né, majoritariamente masculino. Então um desafio e um orgulho também muito grande de você abrir caminho, de você ser um portal para mostrar, opa, olha, é por aqui, vem por aqui. Sim. Onde que é? O que se precisa fazer? As habilidades que se precisa ter, a coragem, a atitude que precisa ter. Então, quando você encoraja alguém alcançando alguma coisa, aquilo abre portas para as pessoas, né? Então, eu aprendi muito ao longo dessa minha carreira. Então, eu já chego no meu novo desafio preparada para a gestão clássica, vamos dizer assim, né, de um negócio. A gestão moderna do negócio, né? Estudei e pratiquei bastante isso. Então, quando você chega já sabendo bastante coisa, de novo, eu acho que o maior desafio é você conquistar as pessoas que já estão naquele ambiente, naquele lugar, naquele negócio, antes que você aparecesse. Eu acho que a maior parte dos novos sócios que entram numa sociedade, ou um CEO, algum executivo C-level que vai assumir alguma coisa, né? É vir com aquele estereótipo de que a pessoa sabe tudo e vai vir criticar aquilo que já foi feito até aqui, né? Eu nunca julguei as circunstâncias que levaram a empresa a chegar até ali. Vejo falhas, vejo espaços de oportunidades, mas eu não posso julgar porque eu não estava ali. E eu não sei quais eram as circunstâncias que eles tinham, quais eram as habilidades, o time, a formação do time, o preparo, qual que era a capacidade do time para tomar aquelas decisões naquela época, naquele momento. Então, eu sempre faço análises de cenários, né, na ocasião, dos dados, as funções, o que a gente pode fazer de melhor daqui para frente. Vocês fizeram muito bem até aqui, daqui para frente, como nós vamos fazer. Então, é sempre juntos, fazer uma gestão colaborativa e em conjunto, assim, sempre Então, multidisciplinar. esse maior desafio foi relacionamento, a conquista A conquista inicial, das pessoas, deixar elas entrarem. convencer aquelas pessoas de que você está ali para Para somar, mais, para mais, exato. não para tirar algo delas, né? E não para tirar algo ou não para criticar o que foi feito antes, né? Você acha, tu falou bastante sobre habilidades e capacidades. Tu acha que o mercado ainda reconhece as capacidades, as conquistas principais acadêmicas ou não? Mais. Isso não é um peso tão grande. Acho que sim. Acho que empresas tradicionais, empresas, por mais que elas estejam correndo atrás para se modernizar a sua gestão, fazer nova gestão de pessoas, né, na parte de recursos humanos, estão modernizando nesse aspecto, porque o mundo tem exigido isso, né? As big techs, as grandes descobertas, né, de comportamento humano, né, têm exigido das empresas pensarem isso, porque senão elas não sobrevivem, né, no mercado atual. Os gestores vão ocupando novos cargos, ou vão envelhecendo, ou vão se aposentando, vão saindo, e outras pessoas precisam ocupar isso. São novas gerações, são novos comportamentos. Discute muito hoje, né, a postura
e a visão das novas gerações para suas Novas carreiras. necessidades, nova visão de mundo, né? Visão de mundo, exato. As pessoas não têm mais aquela postura na nova geração da estabilidade, né? Eles querem combinar o ambiente de trabalho, os desafios com a felicidade, com o tempo de qualidade, né? Com um ambiente respeitoso, de qualidade. Antes não se pensava muito nisso. Eu ia lá trabalhar, ganhar dinheiro, fazer minha carreira, mostrar para meus pais, mostrar para a sociedade. Agora as pessoas estão muito internalizando o que eu estou mostrando para mim, né? O que eu estou satisfeito com isso aqui, né? Então, eu acho que, sim, as grandes empresas ainda valorizam bastante a formação acadêmica. Muito embora tenha hoje um discurso muito grande sobre a forma como a faculdade, como as universidades formam esses profissionais, né? Para a teoria e não para a prática, né? Então, acho que está tendo uma combinação muito grande. Quem são esses mentores? Quem são os professores, né? São aqueles que se formaram para ser acadêmicos, mas também são empresários, empreendedores, que são chamados para esse campo, né, da didática, para aprender a ser didáticos, para poder passar essa sua experiência. Sim. Então, é uma combinação que eu acho que hoje em dia é a combinação melhor para que as empresas possam formar seus profissionais. A gente já vê MBAs, pós, com profissionais disso, né? De mercado, de nome. Você tem de filósofo, você tem empreendedores, você tem grandes de tudo, empresários, né? Grandes empresários, né? Nativos digitais, de empresas que foram nativas digitais e descobriram, né? Ali na escala, né? Qual que é como alcançar maiores resultados num menor espaço de tempo. Se hoje a Amanda fosse contratar um talento lá para Fontes, se tu conseguisse colocar em uma lista, assim, que habilidades tu ia procurar nesse talento? Você sabe que algumas funções exigem algumas formações específicas, assim, algum conhecimento específico, né? Dependendo da função, se a pessoa vai trabalhar numa área financeira, numa área operacional, numa área de tecnologia, de marketing. Você precisa que a pessoa tenha, né? Mas, mais do que isso, se a pessoa tiver interesse genuíno por trabalhar não naquela função, mas naquela área, né? Se tiver interesse por aquela área, nós temos internamente o compromisso de desenvolver essas pessoas. Então, desenvolver é pegar algo que ela já sabe, algo que ela tem interesse, algo que ela já teve uma mínima experiência e desenvolver aquele profissional. Então, é um dever nosso estar de olho nos potenciais, né? Vocação que essas pessoas tenham, né? Mas eu acho que hoje eu diria que gestão das emoções. Eu acho que as pessoas hoje estão bastante preocupadas em estarem bem informadas, em fazer tudo quanto é tipo de curso, ter tudo quanto é tipo de certificado, mas não tem direcionamento psicológico, assim, sabe? Não tem uma orientação ou não se dedicam parte do seu tempo para poder aprender como descrever as suas emoções, como gerir essas emoções. Dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo, você precisa muito ter isso, porque é um ambiente competitivo. Você vai lidar ali com pessoas que querem a mesma coisa que você, né? Que estão também nessa mesma corrida que você, né? Então, assim, é importante você se ver como um grande potencial individual e tal, mas saber que você está numa arena de competição, que você precisa gerir bem as suas emoções para que você não perca o jogo ali. É uma pena que o comportamento, é muito difícil falar sobre ele, né? Você vai conseguir, né, empresário que contrata aquele talento, ver no dia a dia. É muito fácil você acabar contratando uma pessoa muito comum que no comportamento dentro da equipe, no trabalho, né, em grupo, enfim, ela vai agir de uma forma, enfim, tecnicamente pode ser incrível, mas comportamental é muito difícil. Comportamental. As pessoas precisam parar de achar que é tudo pessoal, que é tudo pro lado pessoal, ou que todo o universo conspira contra ela em alguma situação onde foi apontado. Você aprender a receber feedback como um presente mesmo ali para a sua formação, né? E se posicionar conquistando espaço e respeito dos colegas a partir disso, né? A partir
gestão. Hoje, um dos meus projetos, né, que eu sou sócia de algumas empresas, mas um dos meus projetos é o Mulheres UOL e internamente nós somos 35 mulheres divididas em 6 comissões que trabalham em prol do podcast. Legal. Então, eventos, marketing, endomarketing, expansão. Então, elas têm várias coisas ali para desenvolver, né? Habilidade de vendas, habilidade, o marketing muito mais em relação a números, né? Tu chegou aqui, tinha uma pessoa do marketing falando, isso aqui é bom para viralizar, essas palavras, estratégia, né? E, com certeza, elas crescem muito profissionalmente. Mas, assim, não tem coisa melhor do que ver uma pessoa se desenvolvendo no comportamento. Ela era assim, e você fazer ela ver assim, nossa, isso aqui é uma coisa que pode estar te atrapalhando na tua vida inteira. O não saber falar, o ser reativa demais, o responder na hora. Isso é pra vida, né? Isso é pra vida. Quando você consegue gerir suas emoções no ambiente de trabalho, você não vai virar a chave e desligar aquilo quando você vai para casa. Ou quando você vai se relacionar com seus amigos, em outros ambientes, né? De pessoas que vão agregar valor para você. E como a gente menospreza, né? Às vezes isso, assim, quando uma nova líder entra, eu digo para ela assim, com certeza tu tem todos esses OKRs aqui que são desafiadores, no entanto, o teu maior desafio é usar as habilidades das tuas líderes com o comportamento, né? Com o comportamento e com os objetivos, né? Fazer isso, orquestrar isso é muito legal, mas dá muito trabalho. Então, tu entender o que cada um precisa, uma pessoa vai precisar de reconhecimento, a outra pessoa vai precisar de dinheiro na mão. Então, assim... Sim. Cara, é muito difícil lidar, mas é muito gostoso crescer com... É assim, quando é o que você disse e pontuou muito bem. Não tem, às vezes é muito difícil de você observar isso quando você vai contratar. Porque a pergunta que você me fez é quais são as habilidades que você mais... Ficaria num talento. E é difícil, porque você percebe isso no durante, né? No convívio da pessoa. Então, no primeiro momento, você vai... Obviamente, tem algumas técnicas, né, na entrevista, que você vai fazer alguns cenários e pergunta como é que você... faria numa situação como essa, né? Quais são as outras situações que você já passou? E a pessoa, ao responder, você já percebe, tem algumas técnicas aí, né? Que você pode perceber isso. Mas é no durante mesmo que você vai entender como é que a pessoa vai se comportar, né? Então, acho que a forma mais fácil de alinhar isso é contando para a pessoa como é que é a cultura daquela empresa. Então, quando você tem uma cultura muito forte, voltada para a observação do comportamento e o mérito, né, quando você dá mérito a esse comportamento para além das habilidades de competências, ou na combinação, né, de habilidade, competências e comportamento, fica claro para a pessoa que está entrando onde que ela está pisando. Um bom onboarding não faz mal para ninguém, né? Um onboarding não faz mal para ninguém, exatamente. Porque lá no começo, o dever de casa da cultura, né, faz com que ajude, né, que as pessoas saibam quais são os hábitos dessa empresa, cultuados por essa empresa, né, cultivados com cuidado, né? Quais são os valores que são inegociáveis aqui nessa empresa? Porque não adianta, olha, se é um valor diferente do meu, então são aqueles inegociáveis, que são clássicos mesmo, mas tem alguns que são um pouco diferentes mesmo. Não, aqui a gente não está aí com as pessoas. É resultado, pronto e acabou. Poxa, então não é para mim. Sim, vou me sentir mal, Você já tem um pouco do cartão de visita ali, quando você sabe da cultura daquela empresa, né? E a cultura, principalmente quando ela é percebida da porta para fora, né? Quando as pessoas, os clientes, os stakeholders e todas as pessoas envolvidas, né, com aquela operação, fornecedores daquela empresa, percebem que a cultura daquela empresa é aquela. Mesmo sem antes você precisar falar, né? A gente falou muito sobre a carreira, sobre as habilidades, sobre esse mundo corporativo. Quero te fazer uma pergunta mais pessoal. Você é mãe de 2 adolescentes. 2 adolescentes. Que aventura que deve ser, né? E não é pré-adolescente, é adolescente mesmo, assim, né? É uma grande aventura. Eu queria te perguntar se você acredita que as mulheres, elas têm medo de engravidar e acabar destruindo a carreira delas no mundo corporativo. Se talvez é por isso que cada vez mais tarde a gente está se tornando mãe. Sem dúvida. Eu diria que tem. As mulheres têm medo hoje, principalmente aquelas que já estão no processo, né, de uma formação de carreira, de tomar uma decisão como essa, né? Acho que elas têm medo.
Acho que é natural que tenham medo mesmo, porque o mundo impõe muito isso, né? Essa produtividade, e que ela precisa combinar, ser mãe, ser profissional, ser mulher, ser tudo, né? Tudo mete muito medo mesmo, né? Uhum. E aí eu acho que tem aquela coisa de ser de propósito mesmo, sabe? Um propósito, aquilo que arde o coração, a alma, assim, da mulher, Uhum. sabe? De querer viver a maternidade, de querer ter essa experiência. Não, eu quero ter essa experiência. Eu vou enfrentar todos os desafios, seja o que for. Precisa, óbvio, entender que ao viver a maternidade e também, se você não quer abandonar suas outras personas, né? A gente estava falando um pouco sobre isso aqui, né, Pan? Sobre Uhum. o desafio de maternar, né? Sim. Tem isso também. Se você quer muito exercer suas outras personas além da maternidade, você vai ter que combinar muito bem o seu tempo, e isso vai te exigir muito mais. É. Então, e exigir muito mais, você vai pensar em coisas que antes você não preocupava em pensar, você vai precisar fazer uma gestão melhor de tempo, coisa que antes você não precisava ter. Isso vai dar trabalho. Isso dá trabalho, isso cansa, isso E estressa, isso não esgota, vá para a maternidade achando que você vai achando que você vai conseguir ser a viver. mesma mulher, É, ter a mesma vida, assim, é possível ser, inclusive o meu tempo de gestação, e eu achei que foi o tempo que eu mais fui produtiva, fiz muitos projetos depois, no entanto, a habilidade de gestão de tempo, de é. emoções, tudo Às isso, vezes a maternidade te rouba memória, capacidade de lembrar das ai, coisas que antes eram tão frescas na sua cabeça. Alguém te perguntava alguma coisa e falava, ai, peraí, é um claro. HD só aqui, calma que é muita coisa, E né? rouba mesmo, E porque tu rouba. passa tempo sem dormir, tipo assim, tô com a Sim, noite isso virada, isso mexe com a tua isso cabeça. mexe com o seu corpo, com o seu organismo, né? Com tudo. Então, eu acho que eu falo que ser mãe muda a vida da gente, e as pessoas, mas é para melhor? Eu falei, não é para pior e nem para melhor, muda. Muda Simplesmente muda. Algumas completamente. coisas vão ser para pior mesmo. Coisa que antes você conseguia botar as pernas pro ar e sem ficar muito preocupado. Não, agora você é responsável por alguém, você acaba adquirindo além dessa responsabilidade, uma preocupação que antes você não tinha, né? É. E isso só vai mudar a sua vida. Mas você pode muito bem combinar que se isso sempre foi uma vontade sua viver essa experiência, e uma vez vivida, e a responsabilidade maior na vida que a gente tem, né? É ser mãe, né? Ser responsável por uma outra pessoa. Viva isso intensamente, da melhor forma possível, né? E se permita também estressar de vez em quando. Se estiver esgotada, tira um tempo, né? Vai fazer algo que você goste, né? Mas no final, dá para ser uma executiva de sucesso, uma mãe que você se orgulha, uma esposa, né, que tá ali para o seu marido, dá para ter os papéis e ser feliz neles? Eu acho que a felicidade é muito subjetiva. Eu tenho um conceito um pouco diferente de felicidade, assim, né? Eu acho que não é a combinação, é a combinação ideal disso tudo, mas não é você estar 100% em tudo isso, né? E eu acho que hoje, pela minha experiência, desculpe se eu tiver desanimando alguém, assim, com essa minha convicção, mas eu acho que dificilmente você consegue ser 100% em tudo isso ao mesmo tempo. Com Vai certeza. ter vai ser muito por É fases e impossível. época, né? Vai ter época em que você não vai conseguir entregar 100% de tudo que você poderia entregar dentro do seu potencial no trabalho, mas que você está sendo uma super mãe, que você está presente, que você está. E tem horas que você vai sentir que tem determinado projeto no trabalho que está te exigindo muita dedicação, muito tempo. Você não vai conseguir chegar em casa para jantar com seus filhos, você não vai conseguir, sabe, fazer aquele ritual, mas você tem que seguir em frente, né? São fases, e que eu acho que tem pequenos rituais que também tem que ser inegociáveis ali na sua combinação, né, de felicidade, para que você minimamente se sinta saudável, física e psicologicamente, para poder continuar a sua jornada em todas as suas personas. Equilibrando, né? Esses Equilíbrio. todos papéis que a gente assume e que nos deixa feliz. A vida de empresária ou de executiva é um papel que é importante para a tua jornada. Exato. É o que eu escolhi. Eu Sim. escolhi. Ninguém estava aqui Assim com a faca no como pescoço meu. Eu poderia fazer qualquer outras coisas. Poderia ser jornalista, e não quer dizer que eu iria trabalhar menos ou queria ser menos intensivo. Muito pelo contrário, né? Mas eu escolhi ser executivo, cuidar de pessoas, cuidar de uma empresa, cuidar de projetos, né? Isso me exige tempo que eu preciso dedicar a isso, né? Exige disciplina, eu diria. Então, quando a gente tem... quando você quer ser mais
que uma persona, né? Ser mais que uma coisa só, isso te exige uma disciplina maior, sem dúvida. Não adianta fazer isso, achar que amanhã eu vejo o que dá. Não, é disciplina. Você tem que ter algumas rotinas. Por isso eu amo tanto rotina, porque me ajuda também a saber qual que é o próximo, o que eu faço depois daqui, o que eu tenho na quinta-feira com meu filho, o que eu tenho... Então, isso te ajuda, a disciplina te ajuda a conduzir melhor isso aí. Aí é o equilíbrio, que talvez na quinta pela manhã tu esteja lá na aula de alguma coisa que seja importante para o teu filho. Que vai se estender e não vai conseguir chegar em determinada coisa. E depois tu vai pro trabalho, e depois, na quinta que vem você corrige isso, não é uma coisa tão assim, não, agora rígida, eu sou mãe, né? Agora eu sou empresária, agora tu meio que vai sendo tudo de manhã acorda, eu sou mãe, daí daqui a pouco vou almoçar com meu marido, eu sou a esposa, eu tenho uma reunião, então... Eu costumo, assim, eu antes não tinha culpa. Hoje eu ainda sinto um pouco de culpa, talvez porque eles estão adolescentes, era uma fase de formação difícil, assim, são muitos desafios de estímulos externos, né? Porque quando você é criança, você pensa muito no estímulo interno, o que eu posso fazer de melhor, qual que é o tipo de comunicação, você tem controle sobre isso. Quando eles estão adolescentes, você perde um pouco de controle, são muitos estímulos externos. É a internet, a rede social, é a escola, são as amizades, a televisão, é tudo, né? Então, quando você perde um pouco desse controle, te dá aquele incômodo. Você sai daquela zona sua de conforto, né? Então, hoje eu sinto um pouco de culpa por eu precisar me dedicar tanto assim ao meu trabalho e não estar acompanhando tanto eles. Mas não é uma culpa que me adoece, não, porque eu penso que amanhã, no dia seguinte, eu vou corrigir alguma coisa, vou ser melhor, vou estudar melhor o que está acontecendo no mundo. Isso me exige que eu faça parte um pouco da geração deles, entenda o que está rolando ali na geração deles, né? Mas antes, na minha formação como executiva, eu viajava a semana inteira, Pan, e eu não sentia culpa. Eu pensava que, por mais que eu fosse criticada, e sabia que eu era, entre as mães do colégio, porque eu não conseguia acompanhar todas as rotinas de colégio, participar de todas as reuniões, estar na porta para esperar eles saírem do colégio, enquanto algumas mães, muitas delas estavam ali na porta, meia hora, 40 minutos antes, combinando de encontrarem, de fazer alguma coisa, eu não estava ali. Às vezes eu chegava meio deslocada, me sentia inadequada, sabe? Já me senti bastante aqui. E era uma escolha. Ou eu continuava me sentindo inadequada e abria mão de um negócio que eu queria muito, que era a minha carreira, ou eu aceitava que aquela era a melhor forma de eu ser um bom exemplo para meus filhos, e que não existe uma única forma de ser exemplo, né? E daí ali tu escolheu qual é o sentimento que tu ia fortalecer, porque tu tinha essa decisão. Ou eu continuo alimentando, não, eu sou inadequada mesmo, eu cheguei atrasada, eu não consigo, ou não. Eu estou fazendo isso por esse motivo. E a minha carreira também vai beneficiar eles. Eu também trabalho por eles, né? Sem julgar as mães que estavam ali na porta, mas observando a educação que eu quis dar, ou a forma, as circunstâncias que eu tinha naquela ocasião, eu fazia o melhor que eu podia com aquela história, né? Com a circunstância que eu tinha e com a chance, eu diria, né? De acertar. Há uma grande chance de eu ser orgulho para eles, quando eles estivessem adultos, lembrar da mãe que estava saindo para trabalhar, para dar uma qualidade de vida melhor para eles, uma condição de estudo de qualidade, segurança, lazer, né? E eu serei lembrada por isso também, por eles, né? E o pouco tempo que eu tinha era um tempo de qualidade, né? Então, era aquela coisa de estar presente, né? Sim, e dar uma vida que tu sonhou, que é a melhor vida para ti, para eles, né? E seguir o plano. Você quer saber o quanto eu me sinto... chega a ser engraçado, né? São as histórias, normalmente, dos filmes, né? Mais americanos, né? Que no Brasil também tem alguns deles que retratam a vida, a história de executivas, assim, né? Tem aquele clássico com a Ingrid Guimarães, né? E que quer viver a carreira, e quer sair, quer viajar e tudo mais, e deixa o relacionamento abandonado, né? Aí você tem um problema com o marido em casa, né? E aí, ou com os filhos em casa, né? É sempre retratado dessa forma, né? Um executivo que está sempre ao telefone, que está rolando alguma reunião de escola e ela pede um minutinho para sair para poder tomar alguma decisão e tal. É isso, né? É um pouco disso. Toda vez que eu vejo, eu sinto que as pessoas olham para o lado, olha a Amanda aí, né? olha ela sendo retratada e de certa forma, né? vai ter algumas cenas que vão ser aquilo. Que vão ser duras mesmo, mas é que eu falo com eles, sempre no final desse filme... A persona ali, né, executiva, a pessoa sai com uma grande lição de vida, mas cumprindo muito bem o seu papel e sendo orgulho para todo o resto. Eu pouco ver as pessoas, elas desistindo no meio do caminho, né, elas sendo intensas ali. Verdade. O final da história é bom, é bom.
Final da história é bom, é uma boa mensagem. Bom, eu acho que a gente tem conversa assim para muito tempo, mas se encaminhando para o final, para a gente até trazer um insight para essas mulheres, pensando no teu momento de vida, enfim. Hoje, né, com 2 filhos adolescentes, com uma carreira consolidada, dá para dizer que está consolidada no mercado, como líder, como, enfim, executiva. Diria que eu fiz grandes entregas que já sim estão consolidadas, porque são números que não mentem, né? Estão ali Aham. efetivamente. Mas sentimento, não. Sentimento ainda é muita coisa ainda para ser Sempre, entregue. né? Essa tem a ver um pouco com a minha pergunta, se você se sente completamente realizada hoje e o que que falta? O que que ainda falta para Amanda? Essa é uma pergunta que eu me faço, né, o tempo todo. E a satisfação, ela vai muito das conquistas, por isso que a gente começou falando de celebrar, de saber celebrar essas conquistas, né? Porque a gente vive uma eterna insatisfação, assim, né? A gente vive buscando sempre o próximo nível. Hoje, aos 45, né, com 2 filhos adolescentes e tendo feito tantas entregas, recebido validações das pessoas, dos meus parceiros, empregadores, sócios, né, eu percebo que o próximo nível sempre vai existir. Esse sentimento é que vai impulsionar a gente. Então, a gente não pode percebê-lo, enxergá-lo como uma coisa destrutiva. Eu acho que ela é construtiva, né? Eu esperar o próximo nível, me preparar para ele, buscá-lo, ser interessada nisso é o que vai me impulsionar, né? Mas que a satisfação vem das pequenas conquistas diárias. Às vezes é conseguir almoçar com os meus filhos ou conseguir entregar a agenda da semana sem deixar pendência para a semana seguinte, né? Acho que se a gente focar nessas pequenas entregas, né? Quando a gente tira coloca o zoom, assim, né? Se distancia, você consegue enxergar uma linha muito mais De crescente, né? De OKs. OKs, do que aquele monte de intervalos, assim, né? De angústias que existem, né? Quando você está enxergando algo de muito, muito perto, assim, né? Então, eu acho que satisfação, se eu me sinto hoje realizada, né? Me sinto realizada, sinto orgulho da minha trajetória e acho que tem várias outras grandes realizações que eu ainda não vivi ainda, né? Mas que se isso é o que me impulsiona, isso é o que me move, eu tenho que continuar, Que estão por vir. que estão por vir, continuar desejando isso de bom grado, assim, receber com uma boa intenção. Legal. Para a gente fechar, deixa eu te perguntar. A gente vive numa era, num boom, assim, onde parece que a gente só vai ser rica ou bem financeiramente, com liberdade de tempo ou geográfica, enfim, se a gente empreender de forma digital. E eu queria que tu trouxesse o teu contraponto sobre o intraempreendedorismo, sobre o que que dá para fazer, ou como é a vida de uma mulher que decide, né, vestir uma camisa que é de uma empresa e dizer essa aqui vai ser a minha camisa. E se é possível ser feliz financeiramente com o seu tempo e com seus outros papéis. Pan, eu acho que e tem isso mesmo, as pessoas me cobram isso, inclusive, né? Eu acho que o discurso, a gente amanhece o dia abrindo uma rede social e vários perfis te invadindo com essa possibilidade, né? De te ensinar como ganhar milhões e em pouquíssimo tempo empreendendo de forma digital. Eu acho que é incrível, é uma matemática incrível a de escalabilidade, né? A de exponenciar os resultados através do alcance da tecnologia. Isso é maravilhoso. Se você conseguir desenvolver uma habilidade que as pessoas consigam perceber valor nela, que vão te comprar e que você vai criar uma comunidade. Tem todo um dever de casa para se fazer para isso, né? E as pessoas esqueceram que existem um jeito clássico de trabalho, de carreira, de você aprender, sem necessariamente você ganhar milhões em pouquíssimo tempo, né? Não julgando quem queira isso, mas eu acho que vai muito do que de você perceber que para você alcançar isso, você vai ter que abrir mão, abdicar de algumas outras questões e de qualidade de vida, e de presença, e de relacionamento de verdade, sabe? Um relacionamento que você vive ele de verdade, uma presença com seus filhos.
Isso, até você alcançar isso vai te roubar um pouco do tempo e talvez dessa qualidade. Se você estiver disposta a isso, sem problema. Mas tem pessoas que, como eu, resistem um pouco ainda a fazer essa grande carreira no digital, apesar de eu ser cobrada por isso, eu ter alcance e audiência suficiente para isso, eu só me meto em alguma coisa quando eu posso ter o compromisso de entregar aquilo que eu prometi. Porque foi assim que eu consegui conquistar o respeito e a atenção e a admiração das pessoas na minha carreira, na minha vida, né? Entregando aquilo que eu prometia. Se eu for entregar aquilo que eu prometo, é questão de tempo, de matemática. Eu não vou conseguir fazer isso sem antes abrir mão de alguma outra coisa, né? Então, hoje, particularmente, eu não consigo abrir mão para poder alcançar isso. E tá tudo bem também. Tá tudo bem. Para mim, tá tudo bem também. Eu consigo ter resultados muito bons, pessoais, profissionais, financeiros, sem necessariamente eu ser o próximo Facebook, a próxima grande influenciadora que vai conquistar milhões. Vendendo um único produto que acabou de ser lançado e tem, né, vendeu em horas, né, aquilo ali. Não, porque eu não posso fazer aquilo num tempo maior e com mais tranquilidade, combinando melhor a qualidade da minha vida, né? O que me incomoda, às vezes, é as mulheres não enxergarem as opções que elas têm, né? Elas estarem tão focadas em um mundo ideal, de olhar só... E isso como traz angústia, né? Isso, e como se fosse fácil fazer, construir, talvez... um primeiro produto, sim, mas e a recorrência, e a construção, a consolidação do teu nome, isso se tornar fácil, né? Então, assim, são escolhas. Às vezes, uma carreira no executivo vai te dar, claro, uma escada de subida talvez um pouco maior, mas também vai durar mais tempo ali, né? Tu não vai estar sempre correndo atrás do rabo, literalmente, né? Que é o que a internet... vai te deixar um pouco escrava, né? Vai te deixar escrava e vai te vender e vai te falar aquilo que você quer ouvir naquele momento. E quão maravilhoso é você saber que 5 passos para se tornar isso, repita isso, tem essa rotina e você vai conquistar. Tem muito da individualidade, né? Cada um de nós tem a sua própria cultura dentro de casa, tem as suas próprias necessidades, a organização mental de uma é diferente de outra. Então, é sempre muito bom quando alguém te atrai para uma coisa rápida. Uma discussão que eu digo de que vai melhorar o seu tempo, a qualidade ou a forma como você enxerga, que você vê que outras têm aquela mesma dificuldade e tal, mas que você coloque boas intenções naquilo ali, né? E te ajude na disciplina. Eu acredito e gosto bastante deste ambiente. Qualquer outro diferente disso, para mim, é tóxico. Eu acho que é uma promessa que nem todo mundo consegue cumprir e as pessoas acabam embarcando nisso, ficando bastante angustiadas, se comparando. Eu vejo muita comparação. E comparação não é um negócio legal, é muita individualidade. Com certeza, o post trabalhe 20 anos muito duro para você ter não uma vai boa vender. carreira. Não vai vender. Não vai vender. No entanto, a maturidade passa por isso, né? Quais são as minhas opções? Aqui eu tenho essa possibilidade, mas aqui eu tenho... Então, às vezes, eu trabalho com muita mulher, então, elas sofrendo, mas eu vou ter que voltar a ser CLT, eu digo, qual é o problema? Pelo amor de Deus, eu voltaria super. Venderam muito o CLT como se fosse algo escravizado. É óbvio, isso vai muito de cada empresa, de cada ambiente, cultura da empresa, de gestor, do executivo que está tomando conta daquilo, que está à frente daquele projeto, daquelas pessoas, tomando conta daquelas pessoas. Falamos sobre tudo isso aqui, né, Pan? Mas calma, não é uma prisão, um negócio. Você pode intraempreender dentro da empresa e olha que maravilha. Você está empreendendo com o dinheiro dos outros, né? Exato. Você nem precisou entrar tanto no risco, né? É isso, assim, é uma mentalidade de que o CLT é dar um passo atrás. E é uma coisa tão ruim, então eu fico pensando, às vezes, olha, eu já tive essa conversa, sem mentira nenhuma, umas 4, 5 vezes nos últimos meses de a mulher tá muito angustiada e a frase era, eu não quero ter que voltar pro CLT. E eu olho para ela e digo, por que eu voltaria? Se eu tiver uma boa proposta, se for uma empresa que eu acredito, eu tenho tantas habilidades. Super. Eu vejo muito isso relacionado à maturidade, porque eu vejo muitos amigos, colegas maduros, de idade mesmo, pessoas já mais velhas, assim,
que já alcançaram um determinado nível, fala assim, não, pelo contrário, não quero ser chefe, eu quero ser funcionário, eu quero... e aí nós não estamos falando nem só de CLT, estou falando da pessoa de querer ser chefe, querer ser líder, que é isso. Não, tem pessoas que estão muito confortáveis naquele papel porque não querem correr risco. Sim, é o perfil, né? Mas isso é endemonizado hoje em dia. A pessoa não quer correr risco, a pessoa não quer... Não, acho que as pessoas... óbvio, o risco você corre na vida, né, gente? A gente acorda de manhã já correndo risco. Eu digo grandes riscos, de botar o dinheiro, botar o recurso. Não, eu quero preservar meu recurso, agora eu quero trabalhar, entregar bem a habilidade que eu tenho para alguém. Isso, e tá desenvolver talvez uma coisa que eu não sou tão boa e ir melhorando. Exato. Mas entender que a gente gasta... Eu falo que a gestão das emoções é muito importante na hora de definir isso aí. Mas a gente gasta pouco tempo olhando para o que a gente realmente quer. Esse tal de autoconhecimento isso aqui é uma escolha que eu tomei ou é o que eu tô vendo todo mundo fazer e eu tô indo meio que na onda. Na onda, exato. Então, é status quo, né? Tá todo mundo assim, eu tenho que ir porque senão eu me sinto inadequada. Aquela coisa, a gente sente fora do contexto, inadequada, é um peixe fora d'água. Se você não está pensando igual, se você não está fazendo as mesmas coisas, se você não está repetindo o que a maioria está fazendo. A gente não gasta tempo suficiente para entender o que nos deixaria feliz. Eu fazendo isso aqui, eu sou feliz? Sou. Então, se todo mundo não está fazendo, mas eu fazendo fico feliz, entrego o meu melhor, é a minha habilidade, é ali que eu deveria investir na minha fortaleza, né? Não onde a maioria das pessoas está indo. Exato. Bom, quero te agradecer, muito obrigado pelo coração aberto, por trazer aí essa visão de um mundo que às vezes parece ser tão distante, né? Uma mulher poderosa, mas que é uma mulher de verdade, que tem seus desafios, que tem suas culpas, os seus porquês, enfim. Eu costumo apresentar para as pessoas no pouco e na fraçãozinha de vida que eu mostro. Por isso eu gosto de dizer, gente, aquilo que eu mostro, a pouca coisa que eu mostro na minha vida não é 100% dela. Então, muitas das vezes, eu mostro os momentos felizes, eu mostro um momento na família, né? Mas por trás daquilo ali tudo, né, existem grandes desafios, existem também angústias, existem as minhas fragilidades, né, e vulnerabilidades, e todas nós temos, né? Então, eu gosto de mostrar naquela fração de tempo uma parte da minha vida, mas gosto de dizer que aquilo ali não é tudo. Mas a vida que eu mostro ali mesmo sendo pouco espaço, assim, pouca fração da minha vida, é uma vida de verdade. Então, esse poder todo, essa coisa toda, a gente não é assim 100% o tempo todo. A gente precisa ter uma postura, né, como executiva, como líder de projetos, estou à frente da empresa, ou se levo de uma organização que movimenta e tem faturamento de bilhões, né? Mas a gente precisa ser de verdade para as pessoas, porque isso é que vai humanizar, isso é que vai aproximar, isso que vai encorajar e fazer com que as pessoas estejam engajadas na entrega de determinado projeto, sabendo onde elas precisam chegar, o que elas precisam fazer, ou como, né, elas precisam entregar aquilo e em quanto tempo. Se você for claro na sua comunicação, que é um problema da humanidade, né? Comunicação é um negócio terrível, né? Sim, que comunicação não é o que você fala, mas o que o outro entende, né? Exato. Se a gente já começa por aí, mas já daria um outro podcast. Aqui já daria um outro podcast. Adorei, muito obrigada muito pelo obrigada. Convite. Ficaria aqui, eu também. Muito mais tempo aqui conversando, muito gostoso, né? Quando a gente... Mas vamos deixar aqui a porta aberta e com certeza ficamos até o próximo podcast. Muito obrigada, obrigada.